Olá, dando continuidade ao estudo do livro de Gênesis, só uma visão panorâmica, do livro de Gênesis. Hoje nós vamos falar do quarto personagem mais importante desse livro, que é o José. José era o filho predileto de Jacó. Jacó tinha 12 filhos homens, 6 filhos da Leia, 2 de Bila, sua serva, 2 da Zilpa, a outra serva dele, e 2 filhos de Raquel, que eram José e Benjamim, seus filhos favoritos. Esses 10 filhos de Jacó, os filhos de Leia, de Bila e de Zilpa, eles eram uma gangue. Eles eram uns caras desajustados, mau caráter, e você pode pensar neles assim como uns caras desequilibrados. Eles eram mentirosos, enganavam seu pai, roubavam seu pai, e Jacó sabia disso. O José, ele era um menino centrado, ele era obediente e tinha caráter. Ele era um adolescente quando seu pai dá para ele uma túnica, uma roupa especial, bonita, uma roupa que significava que o pai estava honrando ele. E quando seus irmãos viram aquilo, isso bateu uma inveja neles, um ódio, que eles queriam matar José. E várias vezes, o José, ele contava para o pai dele todas as falcatruas dos seus irmãos. Então ele era aquele famoso cagueta. Ele entregava os seus irmãos para o seu pai. Pai, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. E um dia o pai dele falou assim para ele: ô José, seus irmãos estão lá no campo, vai lá verificar o que eles estão fazendo. E lá vai o José com a sua túnica bonita, nova, que tinha ganhado do seu pai. E de longe os seus irmãos veem ele chegando. Olha lá quem vem. Lá vem o sonhador. Porque o José tinha sonhos. E ele havia contado que ele sonhou que tinha lá os seus 11 irmãos se curvando diante dele, o pai e a mãe. Aí falou: olha lá o sonhador. Tá? Aquele que pensa que um dia a gente vai se curvar diante deles. Vamos matar ele? E aí, o Rubem, que é o irmão mais velho, fala assim: não, gente, que isso? Matar nós? Ele é nosso irmão. Não, joga ele aqui nessa cisterna. Aí tinha ali um buraco, Jogaram o José lá dentro. Você imagine o que o José deve ter clamado, Por favor, meus irmãos, não façam nada comigo. O nosso pai, ele é idoso, Não façam nada. E ele deve ter chorado, deve ter clamado, mas os irmãos odiavam ele. Cala a boca! Deve ter jogado terra lá dentro, olha, deve ter feito o horror naquele dia na vida de José. O Rubem, ele sai de fininho porque ele vai buscar ajuda. Ele vê, os seus irmãos é tudo homem. Ele sozinho ele não pode com os seus irmãos. Ele não consegue controlar seus irmãos. Os seus irmãos estão dispostos a matar José. Então ele sai. Mas enquanto ele sai, passa uma caravana de ismaelitas. Esses ismaelitas, eles estão indo para o Egito. E eles são mercadores de escravos. E os irmãos dele estão ali com José, falam assim: olha lá, os ismaelitas. Vamos vender o nosso irmão para eles? O Judá que dá essa ideia. Vamos vender? Aí os irmãos falam: boa, vamos vender. Aí eles tiram José de lá, tira a túnica dele e vende o seu irmão por 20 moedas. 20 moedas. E vai, seu sonhador. Eles não estão nem aí. E aí, o José vai embora para o Egito. A estimativa de vida para um escravo no Egito é em torno de 6 anos. Ninguém trabalhando como escravo no Egito durava mais que 6 anos. E aí, os seus irmãos têm certeza que nunca mais vão ver José. Eles colocaram mesmo ali uma tampa
naquele túmulo. Para eles, José está morto. E nisso chega o Rúben. O Rúben chega e fala, cadê o José? Ah, a gente vendeu ele. Como assim vendeu? Ele já deve estar lá, chegando no Egito. Aí o Rúben fica desesperado, o que a gente vai dizer para o nosso pai? Aí eles pegam a túnica de José, matam o animal, e bebe ela de sangue e diz assim, vamos dizer que um animal comeu ele. Simples. Olha o que o ódio pode fazer na vida das pessoas. Elas simplesmente não raciocinam. Então eles chegam diante de Jacó e diz, pai, a gente tem uma notícia muito triste para contar para o senhor. José morreu. Como? José morreu. Olha a roupa dele aqui ensanguentada. Pai, não tem nem corpo, porque o animal comeu ele todo. Gente, a Bíblia diz, pelo texto, pela raiz ali do texto, que o coração de Jacó parou. Possivelmente ele teve um ataque cardíaco. Quase ele morreu com essa notícia. Quase. Ele demorou meses para sair daquele luto. E certamente quem ajudou muito ele a sair desse luto foi o Benjamim, o seu caçula, que era também o grande amor da vida de Jacó. O filho obediente, o filho de Raquel, o filho que estava do lado dele. E aí a Bíblia diz que o José foi embora para o Egito. Lá no Egito ele foi vendido como escravo e foi trabalhar na casa de um fazendeiro chamado Potifar. Na casa de Potifar, ele começou a gerenciar toda a fazenda. E desde que José começou a fazer isso, o negócio de Potifar começou a ser abençoado. As coisas prosperavam. Mas o Potifar, ele tinha uma esposa. E o José era um moço bonito. E a esposa de Potifar pôs os olhos nele. E começou a cantar José. E começou a convidar José para dormir com ela. O que tem de mais, né? Uma vezinha, imagina. Vamos lá, ninguém vai saber. E o José falou, como eu poderia fazer isso com o meu Deus? Então o José, ele tem uma vida com Deus. Ele está longe da sua família, ele já tem consciência que nunca mais vai ver a sua família. E aí ele pensa, eu tenho Deus, eu tenho uma consciência com Deus. E ele não dorme com essa mulher. Mas um dia ela arma para ele. E ela tenta agarrar ele. E ele se desvencilha dela, né? E ela agarra a roupa dele. E segura a roupa dele. E ele foge. E o seu marido chega. E ela, aquela mulher com orgulho ferido, recusada por um homem, ela diz, olha aqui o que o teu servo fez comigo. Ele tentou me agarrar, mas eu não quis nada. Mas olha aqui a roupa dele, olha a prova. Então o Potifar chega e diz para José, eu tinha dado tudo na sua mão, menos a minha mulher, como é que você faz isso? E ele tenta argumentar, mas quem é que vai acreditar num escravo? Então ele é mandado para a prisão. E aí ele vai para a prisão. E ali na prisão ele fica muitos anos. Entre a casa de Potifar e a prisão são 13 anos. E um dia, dois funcionários de Faraó têm um sonho. E José, ele interpreta aqueles sonhos. E ele diz para um, olha, daqui a 3 dias você vai voltar a servir o Faraó. E para o outro ele diz, daqui a 3 dias você vai morrer. E se sucede exatamente o que José interpretou dos sonhos. E aí o José fala para aquele que ia voltar, ó, lembra de mim, eu estou aqui para que eu saia livre dessa prisão. O homem fala, claro que vou me lembrar. Mas, gente, passaram-se 2 anos e aquele homem não se lembrou. Mas um dia, Faraó tem um sonho. E o Faraó fica muito preocupado. Não, que sonho é esse? E ele fica, né? E aí, aquele homem que um dia José interpretou o sonho dele e fala assim,
Eu conheço um cara que interpreta sonhos. Ele está lá na prisão. Chama ele. E aí arrumam o José, tira a sua barba, todo o pelo do seu corpo, porque os egípcios, eles têm já um processo de depilação, que eles são tudo liso. Raspa a sua cabeça, coloca aquela coisa típica dos egípcios, coloca uma roupa limpa, e José comparece diante de Faraó. E o Faraó diz o seu sonho. José diz, olha, você teve um sonho, 7 vacas gordas acompanhadas de 7 vacas magras. Depois você viu 7 espigas bonitas e depois 7 espigas mirradas. A interpretação é a seguinte, nós estamos vivendo aí 7 anos de grande fartura. Mas esses 7 anos, eles vão acabar. E virão 7 anos de grande seca. A terra vai ter um tempo de grande seca. Então, Faraó, eu dou um conselho para você. Coloca alguém que seja entendido, que administre bem esse tempo de fartura, para que no tempo de seca, a humanidade não venha a perecer. Aí o Faraó olha para ele e diz assim, eu não vejo ninguém melhor do que você. A partir de hoje, depois de mim, você será o cara nesse governo. E então José se torna governador do Israel. E ele começa a administrar aquele tempo de fartura, começa a armazenar alimentos, vai guardando, e acaba os 7 anos de fartura. E aí começa a vir os anos de fome. E aquela fome se alastra por outros países e chega lá em Canaã, onde mora Jacó e sua família. E aí o Jacó fala para os seus filhos, filhos, eu ouvi dizer que lá no Egito tem comida. A gente tem dinheiro, leva dinheiro e vai lá e compra comida para que a gente não venha morrer. E aí eles vão. E quando eles chegam lá, José reconhece seus irmãos. E é claro que o primeiro pensamento que deve ter vindo na mente dele é, vou me vingar deles. Agora eles vão ver. E aí o José dá os alimentos, enchem os sacos de alimentos. E nos sacos de alimento ele coloca de volta o dinheiro que eles pagaram. E aí no caminho, quando eles estão indo embora, José fala assim, vai atrás deles, que eles roubaram o dinheiro. E aí os guardas vão e falam, vocês roubaram o Faraó? Não, imagina, a gente não fez nada disso. Quando abre o saco, está lá o dinheiro deles. Ah, meu Deus do céu. Aí eles voltam. Aí, vocês são ladrões? Não, nós não somos ladrões. Aí alguém fala assim, a gente deve estar passando isso por causa do que a gente fez com José. E o José escuta. E o José fica perturbado. E o José, então, fala para ele, vocês têm mais irmãos? Nós temos mais um irmão, então é o seguinte, vocês vão ter que trazer esse irmão aqui. Não, a gente não pode trazer ele, o nosso pai, ele vai morrer se a gente trazer o Benjamim. Ele já perdeu o José, o nosso irmão. Se o Benjamim vier para cá, o nosso pai vai morrer de vez. Quero saber, se ele não vier, vocês não vão ter mais direito a alimento. Aí um deles tem que ficar, e fica ali o Levi fica de segurança, né, de que eles vão trazer o Benjamim. O Levi fala, gente, eu fico, pode ir que eu fico aqui. E aí eles vão embora e o Jacó fica sabendo que eles só poderão ter comida de novo se eles levarem o Benjamim. E o Jacó fala, por que vocês falaram do Benjamim? Vocês não tinham nada que falar dele. Já não me basta ter perdido o José. Agora vai também o Benjamim. Não vou deixar ele não. E aí o tempo vai passando e aquela comida acaba. E aí o Judá fala, pai, a gente vai morrer de fome. Nós temos que levar o Benjamim. Mas eu prometo, pai, que eu não vou deixar ele ficar lá. Eu dou minha vida pela vida deles, pela vida dele. Eu fico no lugar de Benjamim. Os irmãos de José, eles já estão sendo transformados, eles estão diferentes. O Levi já ficou lá.
capaz de morrer pelos seus irmãos. Agora o Judá fala que ele dá vida pelo seu irmão Benjamim. Eles estão diferentes. E aí eles vão de novo para o Egito. Chega lá, eles falam, olha, nós trouxemos dinheiro. E aí o José vê o Benjamim, ele não aguenta, ele começa a chorar, ele se retira para chorar. Chora muito. E aí ele almoça com todos eles. No final daquele almoço ele diz, todos vocês podem ir embora, mas o Benjamim vai ficar. Aí o Judá fala, não, pelo amor de Deus, ele não pode ficar. Se ele ficar, nosso pai morre. Nós tínhamos um irmão, esse irmão morreu, nosso pai quase morreu. Se esse irmão ficar, nós não vamos ter o que fazer. Eu fico no lugar dele. Não, Benjamim vai ficar. E aí o José não aguenta, ele se retira e chora. Até que por fim ele volta perante seus irmãos estão desesperados. E ele tira, a túnica, e ele fala, vocês não me reconhecem? Eu sou José. Meu Deus, aí o coração dos irmãos é que quase parou. Porque aí eles não têm outro pensamento. Ele vai nos matar. Ele é muito poderoso aqui no Egito. Depois de tudo que a gente fez por José, ele vai nos matar. E aí eles se ajoelham, por favor, José, nos perdoe o que a gente fez com você. E o José então abraça eles e chora com eles e diz, gente, não foi vocês que me mandaram para cá, foi Deus. Porque ele sabia que haveria essa fome, ele me mandou na frente para preservar a nossa família. Na verdade, Deus está trabalhando na história, porque lá no futuro, Jesus vai nascer como descendente da tribo de Judá. Esse filho de Jacó, Judá, da descendência dele vai nascer Jesus. Deus foi na frente, na pessoa de José. E José diz isso para os seus irmãos. E aí José fala, olha, vai buscar o meu pai. Traz ele para cá. Eu quero que vocês morem aqui comigo. Aqui vocês vão ter do bom e do melhor. E aí eles vão. E quando eles chegam lá e dizem, pai, José está vivo. Quase que o coração dele parou de novo. Ele fala, como? Algo que eu nunca pensei que fosse acontecer de novo, está acontecendo. Jamais imaginei que veria meu filho José de novo. E ele está vivo. E aí ele fala, vamos embora para o Egito. E aí a Bíblia diz que ele pega toda a sua família, que José mandou carruagens para buscar seu pai e toda a sua família. Uma verdadeira comitiva. Jacó chega com honras no Egito. 76 pessoas têm a sua família nessa época. Jacó, suas mulheres, seus muitos filhos, chegam finalmente ao Egito. E quando Jacó está diante de José, o choro é livre. Eles choram ali, se abraçam, é um momento de muita emoção. E Jacó diz, meu filho, eu pensei que eu nunca mais ia te ver. E Deus me deu esse presente. É um momento de muita alegria. E aí os filhos falam, eu acho que José não vai ser bom com a gente não, ele vai, de alguma maneira, ele vai sim nos fazer um mal. E José diz, não, meus irmãos, eu não vou fazer nenhum mal a vocês. Vocês vão morar aqui na terra de Gósen, é uma terra boa para criar animais, o nosso estilo de vida. Eu sou o governador, nada vai faltar para vocês. Eu vou cuidar de vocês. E então José passa a cuidar da sua família, eles vão morar na terra de Gósen, ali eles começam a plantar, a cuidar dos seus animais. E um dia, então, Jacó já está bem velhinho, e ele diz assim, eu quero abençoar os meus filhos, e os filhos dos meus filhos. E aí ele começa a abençoar todos os seus filhos, um por um.
e abençoa também os seus netos. Como é importante essa bênção dos pais sobre a vida dos seus filhos. Gênesis termina com José dizendo assim: um dia vocês sairão dessa terra, e eu quero que nesse dia vocês levem os meus ossos daqui. Jacó morreu e levaram o corpo do seu pai de volta para Canaã. E lá Jacó foi enterrado. Mas José permanece no Egito. E ali ele diz: o dia que eu morrer, serei enterrado aqui no Egito. Mas um dia o Senhor vai tirar vocês de novo daqui. E o nosso povo retornará para Canaã. E quando isso acontecer, levem meus ossos para lá. Próximo episódio, nós vamos ver o livro de Êxodo. Como essa história vai se desenrolar. E você vai ver como Deus, ele tem o controle da história. Deus está trabalhando em toda a história pela redenção da humanidade. Deus te abençoe e até lá.